Estamos de volta, pessoal. Saúde e paz para todos. Tudo bem por aí com vocês? A gente parou o primeiro vídeo, né, introduzindo o terceiro setor, as entidades, os tipos de entidades, como que nós definimos essas entidades a partir do marco regulatório, de um dispositivo legal, né, a definição legal, jurídica, e também a definição que a gente encontra na normatização contábil, a ITG 2002. E eu encerrei o primeiro vídeo com esse videozinho aí do YouTube para vocês verem um pouco mais sobre isso numa outra ótica, com uma outra narração, né? E aqui a gente vai dar continuidade agora. Desculpem, deixa eu parar aqui o videozinho. A gente vai dar continuidade falando dos aspectos jurídicos, tá aqui, previstos pelo Código Civil, tá bom? A Lei 10.406 de 2002, o nosso Código Civil em vigor. Então, de acordo com o artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, anônimas ou não, que fazem parte do mercado, tá bom? As fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, essas quatro, nesse tom aí de lilás, de roxo, né? Itens 1, 3, 4 e 5 são entidades do terceiro setor. Já o item 2, as sociedades, e o item 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada, são entidades que integram o segundo setor, ou seja, o mercado. Ainda no artigo 44, são pessoas jurídicas de direito privado, as associações. Então, vamos falar sobre ela. O que são as associações de acordo com o Código Civil? A união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, sem direitos e deveres entre si. Ok? Como que elas se constituem? Através de Assembleia Geral de Criação, aprovação de estatuto, eleição e posse de membros da diretoria, lavratura das atas em reuniões e registro dos atos constitutivos, ok? Sobre o estatuto, o que deve conter, e também sobre a dissolução, né, o encerramento dessa entidade. A não distribuição de lucros deve estar contida, essa informação deve estar contida no estatuto. A finalidade de relevância pública e social, que corresponde ao objeto da parceria, no caso, quando cabe uma parceria entre a organização e o Estado. Transferência de patrimônio para outra OSC, no caso da dissolução, eu tenho que ter no meu estatuto como que vai se dar essa dissolução, e uma das deliberações mais comuns é a transferência de patrimônio, possível patrimônio, né, para outro OSC, ou outro OSC, ou mesmo para o Estado, se for o caso, quando há o patrimônio envolvido, né, ali no momento de uma possível dissolução, seja qual for o motivo. Bom, deve haver a escrituração de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, né, e os principais aspectos. Agora, também no estatuto, quando a gente coloca lá qual que é o objeto social daquela entidade, qual que são os seus objetivos, como que se dará, por exemplo, a captação de recurso, né? E alguns itens mais que porventura sejam necessários ou mesmo que necessitem de possíveis alterações no futuro para se adequar, por exemplo, a uma certificação, a uma titulação, a uma possibilidade de isenção, imunidade fiscal, enfim. Tá? Então, o estatuto ele deve prever uma série de questões futuras mesmo, né? Mas também ele pode ser alterado à medida que houver necessidade, embora haja um custo e uma questão burocrática envolvida para esses casos de alteração, tá, gente? Bom, as fundações, o que são elas? São entidades instituídas a partir da destinação de um patrimônio para servir a uma determinada causa. Podem ser de direito público ou privado, olha aí uma diferença, duas diferenças já, né? E são controladas e fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual, a qual aquela entidade pertença, né? Geograficamente falando. Bom, então, uma associação é diferente de uma fundação, principalmente por essa questão de haver, né, obrigatoriamente a destinação de um patrimônio específico.
No caso da associação, isso não é necessário, um grupo de pessoas podem se reunir, independente de haver ou não um patrimônio. No caso da fundação, só pode ser instituída a partir dessa destinação. E a fundação ela pode ser de direito público também, não só do direito privado, ok? Acerca da constituição e dissolução de uma fundação. Para criar, o seu instituidor, fará por escritura pública o testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, seja religioso, moral, cultural, assistencial, enfim. Sua forma de dissolução deve estar expressa em seu estatuto, que é o mesmo caso da associação, tá bom? As organizações religiosas. Essas são entidades que professam culto de qualquer credo, integradas por membros de confissão religiosa. Então, é comum que uma organização religiosa ela seja criada a partir de membros da mesma fé, do mesmo credo, né, da mesma crença que a própria entidade professa. Né? E a partir daí, então, desenvolve suas atividades. Os partidos políticos, por sua vez, são entidades com a finalidade específica de assegurar regime democrático e defender direitos constitucionais. Então, um grupo de pessoas com interesse comum em defender direitos constitucionais. Então, essas pessoas podem, seguindo aí o estatuto e legislação específica que tem para partido político, criar, então, um novo partido ou revitalizar um partido já existente e tudo mais. Com relação à organização religiosa e partido político, com relação à sua constituição e dissolução, para a organização religiosa, tanto faz a constituição como a dissolução, ocorre de forma semelhante às associações, porém com legislação específica, que é esse decreto 119A de 1890, revigorado a partir do decreto aqui já mais recente, 2002, número 4.496. Os partidos políticos são organizados e funcionam conforme também lei específica, que é a 10.825 de 2003. A dissolução de partidos políticos depende da deliberação de seus órgãos administrativos, nos termos das suas normas estatutárias, ok? São algumas especificidades aí dessas duas entidades que têm legislação própria, além de seguir o marco regulatório e o Código Civil, que tratam de todas as OSCs, né, no geral. Quanto à questão de títulos, certificados, qualificações, né, titulações, certificações ou qualificações. Bom, existem esses principais títulos, né, esses principais atributos que uma OSC pode conquistar a depender do seu estatuto, a depender do seu objetivo, das suas ações, experiência na sociedade e tudo mais. Então, existe o título de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, conhecido aí pela sigla OCIP, já é uma sigla conhecida desde bem antes do marco regulatório, né? A qualificação de Organizações Sociais, OS apenas. Tem o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS, que é um certificado federal, dado aí, concedido, né? Tem alguns critérios a seguir, mas ele é especificamente concedido a entidades que trabalham com ações voltadas para educação, saúde e assistência social. Temos aí o título de utilidade pública federal, estadual e municipal. Tá? Esses são os principais órgãos de registro, os mais comuns hoje no país. O cartório comum, né, de registro civil, para poder fazer os registros, lavrar a ata, registrar a ata, reconhecer firma, fazer o primeiro registro para obtenção de CNPJ, logo em seguida aí, através da Receita Federal. Tem também o Instituto Nacional de Seguridade Social, no caso de haver prestação de serviço pago, remunerado, né? Tanto o INSS como o FGTS é recolhido. A Prefeitura Municipal, ali tem a questão do alvará de funcionamento, cadastro de contribuintes, enfim. Ministério Público Estadual, e aí Ministério da Justiça, que eu cito o Ministério da Justiça e do Trabalho, mas outros ministérios também podem
constar como órgão de registro, vai depender da ação ou do projeto que a entidade possua em andamento ou a executar. E, por fim, aí eu cito a Coordenação Geral de Registro Sindical e Cadastro Nacional de Entidades Sindicais. Mas aí tem uma informação que eu preciso dar aqui a vocês, que é o seguinte: o comunicado, o Título de Utilidade Pública Federal, o UPF, que eu apresentei no slide anterior, ele foi extinto, tá, em 2016 pelo Ministério da Justiça, a partir desse comunicado, tá, que extingue tanto esse título, como extingue também o Cadastro Nacional de Entidades Sociais, não de entidades sindicais, que é o slide anterior. Ali esse é o Cadastro Nacional de Entidades Sociais, que é o cadastro de todos os tipos de entidades. Então, esse comunicado veio em 2016 para extinguir essas duas, né? Extinguir o título e desativar esse cadastro nacional, tá bom? Então, só para ficar a informação aí. Bom, o marco regulatório das OSC, gente, basicamente é uma agenda política ampla, tá? Que tem por desafio aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional das OSCs e suas relações de parceria com o Estado. É uma lei de fomento e colaboração, tá? Então, basicamente, ele institui, regulamenta, né, as relações de parceria entre terceiro setor e primeiro setor, OSCs e Estado, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço, sucesso!